Boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos para mais uma leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Ana Luz. O capítulo de hoje é o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Item 13, a fé e a caridade. Dize-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem a perseverança, a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre os seus destinos nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, com efeito só a poder de concessões e sacrifícios mútuos, podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão de se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem deste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristão, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas a única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Que assim seja. Então, Evangelho maravilhoso sobre a fé, sobre a caridade. Que todos possam ouvir e se beneficiar com o nosso Evangelho de hoje. Tenham todos uma boa noite e fiquem com a paz que vem de Jesus. Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Por falar em canal, se você está nos acompanhando, gostaríamos de saber o que você está achando. Deixa um sinalzinho lá para nós, manda uma mensagem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o porquê das nossas dificuldades, dos sofrimentos pelos quais passamos. E vai ser só um pouquinho, porque esse tema requer um estudo mais aprofundado. Por falar em estudo, informo a todos, ou já devem saber alguns, que a Casa na Luz oferece o estudo da doutrina espírita todas as quintas, a partir das 20 horas. Fica o convite. Bom, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, temos um texto muito esclarecedor a respeito das causas das nossas aflições. Aliás, logo na abertura, o capítulo começa mencionando o também capítulo 5
do Evangelho de São Mateus, onde Jesus faz o tão maravilhoso Sermão da Montanha e fala das bem-aventuranças. Lembram disso? Aliás, bem-aventurado tem a ver aqui com é feliz aquele que. No nosso tema de hoje, bem-aventurados os aflitos, vamos buscar entender como é feliz aquele que passa pelas aflições. Irmã, como assim é feliz quem passa pelas aflições? Calma, respira. Por isso que eu falei que o capítulo merece um estudo aprofundado. Então, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo começa bem assim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por conta da justiça, porque o reino dos céus é para eles. Em algum momento da vida, nós nos perguntamos, ou já nos perguntamos, por que sofremos? Ou, como está no texto, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Ou porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Um pouquinho mais à frente diz assim: as vicissitudes ou os obstáculos, os problemas, as dificuldades, têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Mais uma vez, fica o convite aqui para a leitura completa do capítulo, porque ele discorre sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições, ou seja, algumas causas têm nesta vida presente e outras têm em vidas passadas, e que nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Vocês que acompanham a doutrina espírita já estão acostumados em ouvir que aqui se faz, aqui se paga, mais ou menos isso. Sim, meus irmãos, o texto fala e nós deveríamos saber que tudo que acontece conosco é consequência natural do nosso caráter e da nossa conduta em relação a nós mesmos e como nos relacionamos com os outros. Sim, a lei de causa e efeito. Mais à frente, no mesmo capítulo, temos assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura, ou seja, como início da cura, se soubermos avaliar com sinceridade onde estamos errando, onde estamos deixando de ser cristãos. Vamos entender aqui cristão como aquele que segue a doutrina e os exemplos do Cristo. Continua ainda o texto. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Vamos fazer aqui algumas reflexões juntos? 1. Acreditamos num Deus soberanamente bom e justo, correto? 2. Acreditamos que, se Ele é justo, não nos deixa sofrer injustamente, correto também? 3. Acreditamos também na pluralidade das existências, ou seja, sabemos que nossa vida não é só essa,
que tivemos outras anteriormente, que estamos aqui para fazer progresso moral e intelectual, que teremos outras vidas quantas forem necessárias até que o nosso aperfeiçoamento esteja completo, certo? Perdeu alguma etapa aí do processo? Respira. Não se preocupe. Um passo de cada vez, mas para te ajudar a entender todo esse mecanismo, temos o grupo de estudo. 4. Continuando. Todo sofrimento tem origem numa imperfeição nossa. Esta é uma grande verdade. Todo sofrimento tem origem numa imperfeição. E pela lei de causa e efeito, sempre vamos colher os resultados daquilo que somos, que envolve nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas ações. Necessário, então, voltar lá no ensinamento do Cristo e aplicar nas nossas vidas o amai ao próximo como a ti mesmo. Não faça aos outros o que não gostaria que os outros lhe fizessem. Muito bom lembrar também aqui de Santo Agostinho. Ele dizia assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Repetindo a frase de Santo Agostinho. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Prestaram bem atenção? Foi assim que cheguei a ver o que eu precisava melhorar em mim. Se observar, perceber o que não está bom, reconhecer o que está errado e trabalhar para modificar. Esse é um resumo. Fácil de se aplicar? Não, mas é possível. Mas, gente, para aplicarmos isto, temos que ser extremamente sinceros conosco. Reconhecer dificuldade, reconhecer que estamos errados, reconhecer que é nossa responsabilidade, nem sempre é fácil. Então, voltando lá aos sofrimentos pelos quais passamos, nós temos que passar a encarar que são consequências das nossas próprias falhas. O outro não me ofende. Eu que me deixo ofender pelo outro, pelo que o outro faz. E não devemos nos considerar, e nós não devemos nos considerar vítimas. Nós não podemos sentar na cadeira de vítima. E principalmente nós não podemos culpar o outro pelo progresso que nós não fazemos. E o progresso é de cada um, o progresso é nosso. Nós temos que passar a encarar as dificuldades como oportunidade de amadurecimento e tomar séria decisão de se melhorar. Então, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que tem o bem sofrer. O bem sofrer passa por esta aceitação da vontade de Deus. É vontade de Deus que sejamos conscientes das nossas responsabilidades e é vontade dele, de Deus, que nos tornemos cada vez mais pessoas melhores, porque nós estamos aqui para cumprir progresso intelectual e moral. Bem sofrer passa também por não reclamar, não se culpar pelos erros do passado, porque sabemos que as causas das aflições às vezes têm origem lá em vidas passadas. Respira. Estou passando por aquilo que eu tenho que passar. Vou
aproveitar melhor esta oportunidade, né? Aproveitar agora para fazer diferente. Alimentar bons pensamentos para si e para os outros. Se perdoar e perdoar o outro. Procurar eliminar do nosso ser o ressentimento, a inveja, o orgulho, o ciúme, todos aqueles comportamentos característicos do ser imperfeito. Respirar antes de falar ou fazer alguma coisa. Se perguntar sempre se nos fizesse, gostaríamos. Fazer diferente como pessoa, como filho, como pai, como mãe, como um funcionário, como patrão, como um amigo. Fazer diferente. Olhe-se, perceba-se, olhe com sinceridade. Reconheça que, se está numa dificuldade, numa aflição, tem uma causa. Nesta vida, olha para o seu passado, por todo o seu trajeto que fez nessa encarnação até agora. Perceba-se com sinceridade. Aceita, transforma-se e segue em frente fazendo diferente para não sofrer lá no futuro. E o mal sofrer, que diz o capítulo? O mal sofrer é justamente o contrário de tudo isso, ou seja, ser uma pessoa reclamona, ser uma pessoa que acha que não tem que mudar, eu sou assim e pronto. Ser uma pessoa que, se tem pouco, eu vou garantir o meu. Ser uma pessoa que só pensa em si, não pensa no outro. Ser uma pessoa possessiva do outro. Olha quantos exemplos. E tem muito mais. Por isso, o estudo é importante. Então, para que nós aprendamos a sofrer com sabedoria, precisamos sim identificar aquilo que não está em conformidade com o que Cristo nos ensinou. Mas nossa intenção aqui é mostrar que é possível sim cessar o sofrimento. Vamos parar de sofrer quando pararmos de repetir os mesmos erros. Vamos parar de sofrer quando percebermos nossas falhas e trabalhar dia a dia para saná-las. Repetindo as palavras de Jesus, deixar de reparar o cisco no olho do teu irmão e passar a tirar primeiro a trave do seu próprio olho. Então a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa tomar uma atitude. Sempre a gente vai ter duas opções, duas direções, dois caminhos. E é possível sim fazer a coisa certa. Por mais que doa. Decida pelo certo. Vamos trabalhar ainda nesta encarnação para deixarmos de sofrer na próxima. Depende de nós. Duas frases maravilhosas do nosso amigo Chico. A primeira: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E a segunda: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, bem sofrer passa pela aceitação das dificuldades, mas olhando para elas como ensinamento, para que não soframos mais no futuro. Se queixar, não vai adiantar. Se colocar na cadeira de vítima, não temos vítimas. Então, para não sofrermos no futuro, vamos agora sofrer melhor. Vamos fazer melhor. Afinal de contas, melhores pessoas, melhores mundos. Que assim seja.